Mas é incrível o quanto que o trabalho dela, né? E a gente fala muito do aspecto que ela tinha de ser uma mãe zelosa, uma mulher muito piedosa, que não abria mão do seu relacionamento com Jesus diário, né? Das suas horas de oração, mas também dos seus filhos. E estudando sobre ela, eu vi que para poder tornar aquilo possível, não eram só os hábitos de ir lá e orar e ler a Bíblia aquela hora. Tinham outros hábitos que ela incutiu e que depois eu falei, nossa, isso aí eu preciso aprender mais sobre isso, né? Hábitos como a obediência, o sono, a ordem que ela tinha na casa, a forma como as crianças se relacionavam com a comida, vários fatores que daí eu comecei a estudar sobre isso e enfim, tem sido esse o foco do meu trabalho lá no Instagram, ajudando outras mães, né? Na verdade, quando o meu terceiro filho nasceu, que eu comecei a me despertar mais ainda para esse entendimento desses hábitos que precisavam ser consolidados. E eu comecei a entender que o devocional também poderia se tornar um hábito e precisava se tornar um hábito na vida das crianças, né? Eu vejo hoje muitos pais falarem para mim, assim, muitas mães principalmente, né? Ai, Bruna, mas não dá para fazer devocional com criança. Ah, eles não param quietos, ah, eles são muito agitados, ah, eles, né, é muito desafiador. E a gente vive uma geração que busca muito prazer. O tempo todo, as pessoas elas querem ouvir o louvor, que ela vai se sentir bem, né? Vai dar Elas aquele querem ouvir a negócio. mensagem que vai emocionar. Então, a gente vê isso muito no culto, né? Então, infelizmente, hoje em dia, as pessoas querem... Peraí, eu vou numa igreja, tem salinha? Eu vi até um termo, né, de um culto dopaminérgico, né? Exatamente. Então, eu vou ter onde deixar para eu ter aquele momento de realização, de satisfação. E aí a gente vem para nossa casa e não é assim, né? E o evangelho, ele parece mais com isso, porque se a gente quer fazer os discípulos, não é muito prazeroso muitas vezes, né? A gente tá com a Esther que era para estar aqui e não conseguiu estar porque ela tá gerando, tá com barrigão e Quase, isso, né? Tá quase nascendo bebê e isso tudo custa, dá trabalho. E assim é o devocional com os filhos, né? Eu costumo dizer que nem sempre é aquele ambiente silencioso, sabe, emocionante, que toca a alma. Muitas vezes, na minha realidade, um pouquinho parecida com a da Suzana, eu fico vendo, às vezes tem copo caindo, quebrando no meio da oração, o outro que não aguentou e foi pro banheiro e grita, mamãe, vem limpar meu bumbum, o outro que tá no meu colo, baba, vomita, outro dia... Eu tava mesmo ensinando para as crianças, vamos sobre Muito paciência. E de repente, um não ficava calado e o outro pá, daí mamou, vomitou, aí para eu e ajudo. Isso faz parte do devocional. Mas o mais importante é o hábito ser consolidado. E é esse o princípio desse livro, né, Ruth? É de que formar o hábito de se relacionar com Jesus. Porque se isso se tornar natural para a criança, vai ser natural para o adulto. E é interessante o que você está falando porque até você tem vivido essa experiência, né, em Joinville, de igreja caseira, né? E uma pergunta da igreja caseira é o que a gente faz com as Esse monte crianças? de criança. A gente tem mais criança do que adulto. A nossa também. Porque a também. maioria dos casais tem 3, né? E aí A gente falou que a eles gente vai alugar passam, um salão e deixa a salinha pros adultos. E Mas as as crianças O que fazer com as crianças? Mas sabe o que é interessante? Quando a gente consolida o hábito de fazer o devocional diário, ainda que As sejam crianças 15 mudam. minutinhos, eles sabem se comportar. Sim. Eles Isso é param. verdade. Mas assim, até o ponto que eu queria falar disso é que quando você vai para uma igreja caseira, por exemplo, né? E você fala, nós vamos deixar as crianças aqui no meio. Primeiro ponto você percebe que vários deles não ficam parados. Não. Então eles não acostumaram isso em casa. Mas em segundo lugar eu não sei falar para eles. Eles não estão entendendo o que eu tô falando, porque eu tenho esse costume de falar para adulto. E essa, na verdade, é uma das maiores dores, né? Além do hábito não estar estabelecido. Não, beleza. Ouvi esse podcast, vou começar a fazer devocionais com minhas crianças. Como que fala para eles entenderem? E essa ferramenta... Na nossa igreja, eu falo fenomenal. antes do meu esposo falar, pregar. Eu conto primeiro, eu contextualizo aquilo que ele vai falar, vai pregar para as crianças. É mesmo. Aham. Então, assim, essa é a ferramenta exatamente para isso, né? Aqui são 40 ou 50? 50 devocionais, porque é para o hábito ser estabelecido, né? E eu achei muito legal, porque é na linguagem deles. Então, assim, você vai realmente ler para eles, né? Baseado em alguma passagem bíblica e algum conceito e tal, para explicar o que seria complexo, mas na linguagem deles, como por exemplo aqui, quem é Deus? E aí vamos conversar, faço uma oração, depois só há um Deus, para falar do Deus único. Tô pulando aqui, ó, qual era o plano de Deus? Então, assim, são coisas profundas,
né? Que nós adultos estamos todo mundo estudando ali toda semana, mas para falar na linguagem deles. Então, assim, qual é a proposta? É uma ferramenta, né, que vai durar 50 dias para você fazer, mas que vai estabelecer o hábito e vai começar a te ensinar da linguagem, né? E que pode ser até repetido, né? Sim. Na verdade, por quê? Porque a gente deve ser, né? Esse é o intuito. Porque se a gente quer que eles guardem essas verdades no coração, eu gosto de contar um exemplo. Eu fui bancária há quase 10 anos, né? E assim que eu entrei no banco, mesmo sendo área comercial, a gente tinha que passar por um protocolo de identificar notas, de saber lidar com as notas falsas. E aí eu pensei, nossa, vamos mostrar pra gente aí vários tipos de notas falsas. E não, pelo contrário, a gente fez um treinamento para conhecer bem a nota verdadeira. Esse livro é uma ferramenta para ajudar os pais a apresentarem as verdades profundas da nossa fé, os fundamentos da fé para os filhos. Porque a gente vê hoje vários vídeos, né? Você passa nas redes sociais e no YouTube, olha, cuidado, esse filme aqui é proibido, cuidado, esse filme aqui é do diabo. E aí a gente tá cheio de disse e não disse sobre o que não é de Deus, mas e o que é de Deus? Então, a gente tem que começar pela verdade, e é isso que esse livro propõe, né? As perguntas são complexas, é sobre o catecismo de Westminster, e ele mescla um pouco. É mais baseado no catecismo do Tim Keller, sabe? Sim. Nova Cidade. Nova Cidade. Tem algumas perguntas de Heidelberg que a gente inclui, que eu acho que é fenomenal, por exemplo… qual é a tua esperança na vida ou na morte, né? É uma pergunta forte, né? Mas que são perguntas que nem mesmo alguns adultos sabem responder. Não sabem, não sabem pra si. Quando você vai falar para uma criança, é que você percebe se você sabe mesmo aquilo ali. Porque às vezes eu vou tentar explicar, às vezes lá em casa acontece, né, das crianças agora já 12, 14, né? O que você vai pregar, pai? Cara, eu sei falar pra eles, né, o que eu vou pregar, porque aí é um teste, né, assim, eu entendi isso aqui, né. E esse, se você olhar bem o desafio aqui, a gente é uma aventura, na verdade, assim, eu fiz uma base aqui desse livro em 2019, com 32 perguntas. Tá. Mas eram dissertações, e eu passei por uma neuropsicopedagoga, e essa neuropsicopedagoga falou pra mim assim: criança não entende dissertação, entende histórias, né? Como a gente tinha falado. E eu engavetei o projeto, mas aí quando a Vi veio atrás de mim, né, da editora Vida, ela perguntou pra mim sobre publicação, se eu tinha algum livro e tal. Eu falei, olha, eu tenho um livro que está incompleto, que precisaria passar por uma revisão teológica e a gente sentar. E eu falei, mas eu não tenho tempo hoje, porque eu tenho mais outras coisas que eu tenho feito. Então eu falei, então vamos trazer mais pessoas para trabalhar nesse projeto e tudo. E foi ela quem trouxe a Bruna, a Esther, foi muito especial, assim, elas toparam logo, assim. A gente foi trabalhando dentro da narrativa, e a narrativa em si, ela foi pensada, exatamente, é uma família em que ela está num contexto de um acampamento, né, de uma aventura, mas você vai ver que ela fica entre linhas, o quê? Que é no andar, no caminhar da criança, né? Então, você vai ver os objetos, por exemplo, as coisas que aparecem nas ilustrações. A gente tem um calendário aí? Não tem calendário. As ilustrações, elas são assim, os pais estão explicando a partir de algo que já tem entre eles. Então é o dia a dia sendo vivido. Então demonstrar, pelo caminho. Sim. É pelo andar, pelo levantar, pelo acordar. Quando você… não é só uma devocional, que você pega um dia e que a gente deixa implícito, que é uma vivência. É uma vivência. É algo que você vive, que você respire diário. Né? A tua vida diária. Então… E esse diário que vai formando esse hábito, ele é tão maravilhoso que ele vai ensinando pra criança o que é prioridade, né? O que é prioridade? Outro dia eu falei, nossa, minha filha, quem ensinou isso pra você, né? Porque… como muitas demandas que a gente tem, a nossa família ainda faz homeschooling. Então, a gente estuda em casa, né? Pouca coisa que a gente tem. Então, outro dia eu acordei e naquela vida de mãe, né? Pensando nas muitas tarefas. E eu falei, minha filha, vão lá lendo a Bíblia? Eu acho que eu não vou conseguir fazer o devocional com vocês. Porque eu tenho que colocar aqui a roupa, eu tenho que fazer tal coisa. E ela, mas qual é a prioridade? 9 anos de idade ela tinha. Mas qual é a prioridade, mamãe? Desculpa, para tudo, esquece, a prioridade é estar lá. Então, olha que maravilhoso, né? Demais. Os filhos crescerem com esse entendimento e daqui a pouco eles estão tão natural para eles
que não tem esforço, não exige esforço. A gente vê que muitas pessoas hoje sofrem, muitos cristãos, com aquele sentimento de o tempo todo parece que eu tô distante de Deus, ou que Deus o tempo todo vai me castigar, ou que eu tô frio no meu relacionamento com Jesus e eu não consigo voltar. Mas se a gente transforma isso em algo que é verdadeiro, as crianças, elas começam a temer, descobrem, né, o temor do Senhor. E o mais incrível é que nessa jornada, a gente é só uma cooperadora, como mãe, como pai, né? Sim. Porque a gente tem recebido testemunhos, inclusive, de que esse livro, algumas mães que trabalham não podem fazer, o pai tem feito sozinho com os filhos até, então é para toda a família. E eu vi que a dedicação seria uns 15 minutos. 15 minutos. O objetivo é esse. Por quê? E até foi isso que a gente conversou bastante quando a gente pensou no livro, porque as pessoas acham que o devocional que valeu a pena, que fez assim, que teve efeito, vamos dizer assim, talvez essa palavra, né? É aquele devocional com a criança que você recortou um monte de figurinha, que você coloriu, que você fez várias atividades lúdicas. E na verdade não. Na verdade, o essencial é a oração, é a leitura da palavra. Então, até a narrativa, ela não é algo muito extenso que vai dificultar. Sim, eu até diria fazer, né? Eu diria que às vezes seria até interessante não aplicar tudo diariamente um tema, mas trabalhar aquele tema. Então, em vez de 50 dias, vocês tornariam 50 semanas. 50. Sim, muito bom. Então, seria muito legal, assim, se o pessoal pudesse trabalhar. A gente tá produzindo também cards pela editora ali, para bebês também, né? Pra memorização. Qual seria a idade sugerida aqui? Aí, 4 a 11? Eu tenho filho de 2 anos e o de 2 já consegue memorizar as perguntas. O que é bem interessante, como você disse, como que eu vou adaptar a linguagem? É certo que aquela criança de 2 anos, ela não vai conseguir explicar com a mesma clareza da de 9. Mas essas perguntas e respostas, ela já consegue memorizar. Então, por exemplo, o meu filho, às vezes o de 4 e o de 2, às vezes eles estão brincando e eu percebo eles conversando coisas do tipo assim, né? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E isso é uma verdade poderosa, que lá na frente ele vai entender. Então, é meio que inspirado também nas ferramentas da educação clássica, né, Ruth? Que fala que a criança primeiro memoriza para que depois ela tenha compreensão. Então, elas vão chegar a partir dos 9, 10 anos, elas vão ter essa fase da compreensão. Aí a gente sugere que a família pegue as referências bíblicas que a gente propôs ali e estude a fundo com a criança.